com você? Hoje nós vamos para um tema aqui muito sugestivo. Qual é a origem de Jesus? Ele é judeu ou ele é palestino? Se você já tem essa resposta, continue aí no vídeo que vale a pena você aumentar os seus conhecimentos. E se você ainda não tem, vai adquirir agora. Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás, na região de Jerusalém, mais especificamente em Belém. E sempre tem discussão se Jesus era judeu ou se Jesus era palestino. Então, Jesus era palestino, israelense, hebreu, judeu, tem tantos termos usados e as pessoas às vezes ficam confusas exatamente de o que Jesus era. Onde Jesus nasceu, como Jesus nasceu. A realidade é que hoje em dia Belém pertence à autoridade palestina e as pessoas que nascem atualmente em Belém são palestinos. A questão é que essa não é a realidade de 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Belém pertencia à região da Judeia. Infelizmente, tem muita gente que tenta politizar e modificar a Bíblia. Pessoal, todas as respostas em relação ao nascimento de Jesus nós encontramos na própria Bíblia. E tudo o que você está ouvindo através deste canal é baseado primeiramente na Bíblia. A Bíblia nos conta claramente que a mãe de Jesus, Maria, ou em hebraico Miriam, esse é o nome original de Maria, a mãe de Jesus, Miriam. Mas Maria era judeia e ela se casou com José. José era da tribo de Judá. Quando os romanos chamaram cada um para o censo, José teve que voltar para a sua cidade de origem, da sua família. E José voltou para uma cidade da Judeia chamada Belém. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 4. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi. Belém é conhecida como Belém da Judeia, porque nos tempos de Jesus existia Belém da Judeia e Belém da Galileia. E a Bíblia, ela é bem clara em relação a qual Belém Jesus nasceu. A história se passou em Belém da Judeia. Então, nós estamos há 2000 anos atrás, no que se chamava a região da Judeia. Os próprios romanos chamavam aquela província de Judeia. Então Jesus nasceu de pai e mãe judeus e pertenciam à tribo de Judá, tanto da província de uma cidade judeia, tanto da cidade de Belém, como a cidade de Nazaré. Eram cidades de grande maioria judaicas. E por isso Jesus nasceu, cresceu e viveu com as tradições judaicas. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 21, conta da circuncisão de Jesus. Sim, Jesus foi circuncidado no 8º dia. Lucas nos fala isso e essa tradição é judaica. E quando os 8º dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foi posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, seguindo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para a apresentarem ao Senhor.
Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todos os machos primogênitos será consagrado ao Senhor. Assim como José e Maria apresentaram Jesus ao Senhor, também todos os pais devem consagrar seus filhos ao Senhor. Devem orar constantemente para que, desde o início até o fim da vida, eles andem na vontade do Senhor, servindo e glorificando a Deus com total devoção. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 21, 22 e 23. Então, Jesus nasceu numa cidade judaica, foi circuncidado como um judeu e também Jesus foi apresentado no templo quando completou 40 dias, que é no templo de Jerusalém e que é um templo judaico. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Glória a Deus. E a propósito, Jesus vai visitar esse templo muitas e muitas vezes ao longo de toda a sua vida. Louvado seja Deus. A gente tem a famosa passagem que Jesus, com 12 anos, vem a Jerusalém com a sua família para a festa da Páscoa judaica. Jesus vem celebrar em Jerusalém e seus pais saem da Judeia e voltam para a Galileia. E no caminho, os pais se dão conta que Jesus fica para trás. Eles voltam e encontram Jesus com os sábios da lei. E todos eles maravilhados com a sabedoria de Jesus. Isso se passa quando Jesus tinha 12 anos, no templo judaico. Jesus estava falando com os sábios da lei, no idioma provavelmente hebraico e aramaico. E esses eram os idiomas que o povo de Israel daquela época falava. Como também as 12 tribos de Israel falavam hebraico e aramaico. Quando Jesus estava na sinagoga em Nazaré, ele leu o livro de Isaías em hebraico, texto judaico. Jesus também recebeu um título que os seus discípulos e seguidores chamavam de rabino. Rabino, nessa época, é uma pessoa com autoridade e liderança, um mestre. Então, quando se traduz a Bíblia para o português, a Bíblia mantém a palavra rabino ou mestre, que é a mesma coisa. Então, Jesus nasceu de mãe e pai judeu, nasceu dentro da Judeia, cresceu na Galileia, que também é uma região judaica. Ele frequentou sinagogas, falava os idiomas judaicos, hebraicos e aramaico. Jesus era tratado com um título judaico de rabino, usado nos dias atuais. Tudo isso são provas que Jesus era judeu. Como mais uma prova de que Jesus era judeu, está escrito na cruz quando Jesus é crucificado e condenado pelos romanos. Colocaram uma placa escrita em 3 idiomas: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O crime não é que ele era rei dos palestinos, rei dos romanos, rei dos gentios. Não. Jesus foi acusado como um rei líder judaico, rei dos judeus. Isso nos mostra que Jesus era um judeu. Então, de onde surgiu a história que Jesus é palestino? Surgiu pelo fato de, atualmente, Belém pertencer à autoridade palestina. E quem nasce hoje em dia em Belém é palestino. A questão aqui é que Jesus não nasceu hoje em dia. Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás. Então foi Arafat, um dos líderes do movimento palestino moderno, que deu início a essa lenda.
Yasser Arafat vem ganhando forças anos após anos com essa lenda, com esse mito que Jesus é palestino, pelo fato de que atualmente Belém pertence à Palestina. Através desse vídeo eu vim contar a você um pouco da verdade que Jesus nasceu de pai e mãe judeu, nasceu dentro da Judeia, cresceu na Galileia e também é uma região judaica. Frequentou sinagogas, falava os idiomas hebraicos e judaicos e o aramaico. Jesus também era conhecido com o título judaico de Rabino, um mestre. Ele é o nosso Senhor e Salvador, o Rei da Glória, o Eterno Todo-Poderoso, aquele que sofreu morte de cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para que hoje a gente tenha direito à salvação, à vida eterna. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui ao final do vídeo comigo. O meu muito obrigada. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí o seu joinha. Também comente, compartilhe com outras pessoas para divulgar o nosso projeto, que tem como objetivo levar uma palavra de fé e esperança para cada um. E que Deus assim continue abençoando você, sua casa e sua família.